Você sabia que a gente pode tirar muitos aprendizados dos animes? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos aprofundar na história de Thorfinn e ver o que nós podemos aprender com ele e com a Bíblia. Então se você gosta de animes, já fica comigo nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito, que o canal aqui é novo, e bora pra história. Quem é Thorfinn? Thorfinn é um personagem do anime Vinland Saga. Ele foi inspirado no Thorfinn e esse outro nome aqui que eu não vou arriscar dizer porque eu não sei nem pronunciar. Mas ele de fato foi inspirado em um explorador viking que existiu na vida real. E a história de Thorfinn pode ser dividida em basicamente duas partes e eu vou contar elas aqui para vocês. A primeira parte se passa na primeira temporada, onde o Thorfinn vê a vida de seu pai sendo tirada pelo Askeladd, que é o grande vilão do anime. Durante a primeira temporada inteira, nós vemos Thorfinn correndo atrás de vingança. Ele é movido pelo ódio, pelo desejo de vingança, e ele faz de absolutamente todas as coisas simplesmente para poder derrotar Askeladd em uma batalha justa. Só que ele acaba tomando muitas atitudes erradas, ele acaba tirando a vida de muitas pessoas inocentes, inclusive muitos cristãos. Ele fica lutando ao lado de Askeladd justamente para poder ficar cada vez mais forte. Então ele basicamente passa a infância inteira, a adolescência inteira correndo atrás de vingança. Ele fica cego para todas as outras coisas, ele só quer se vingar. A segunda parte da vida de Thorfinn, da história de Thorfinn basicamente, que é retratada no anime, se passa na segunda temporada. E para entendermos ela, precisamos entender o que aconteceu no final da primeira temporada, onde Thorfinn ele perde a sua chance de se vingar. Askeladd é morto, mas não pelas mãos de Thorfinn, o que faz ele sentir uma profunda raiva e desespero ali, porque agora a vida dele não tem mais sentido. Afinal, toda a vida dele foi dedicada para poder conseguir essa vingança, e ele não consegue essa vingança. Então ele meio que perde tudo que ele viveu para fazer, sabe? Ele não tem mais sentido de vida. E ali acontece uma das cenas mais incríveis do anime. Pra mim, sinceramente, provavelmente é a mais incrível de todo o anime, porque eu gosto muito daquela cena. Mas o fato é que ele perde toda a razão de viver. E aí ele é vendido como escravo, e aí sim começa a segunda temporada, onde nós podemos ver Thorfinn com uma vida completamente diferente, longe de guerras, longe de batalhas, e inclusive ele não sente mais raiva, ele não sente mais aquele ódio, aquele desejo, ele não sente mais isso, porque ele perdeu tudo isso. E aí ele começa a adotar um estilo de vida que se baseia em não violência, onde ele nunca recorre à violência, ele prefere apanhar do que causar dor, ele prefere sofrer do que fazer outras pessoas sofrerem. E com o tempo, quanto mais ele vai aprendendo sobre perdão, ele vai se perdoando também pelos erros que ele cometeu no passado, ele aprende e de fato deixa isso bem sólido na vida dele, que é o que o pai dele ensinou para ele, que é ele não ter inimigos. Ninguém no mundo tem inimigos. E é essa ideologia de você não ter inimigos que se baseia o anime Vinland Saga. E quando a gente olha para a Bíblia, o personagem Thorfinn, ele acaba lembrando muito o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para quem não conhece, se você conhece, você já linkou aí Thorfinn Paulo, ele perseguiu vários cristãos, ele era realmente contra aqueles que seguiam o caminho, né, seguiam Jesus. Ele conhecia, ele ouviu falar já sobre Jesus e ele perseguia essas pessoas, ele não deixava ninguém em paz, ele era realmente o grande vilão dos cristãos. Então, todo mundo que era cristão basicamente tinha medo de Paulo, porque ele era realmente um grande perseguidor. Em um momento, durante uma perseguição, ele acabou tendo um encontro genuíno com Jesus, onde Jesus falou com ele: "Por que você me persegue?" E aí Paulo, pela primeira vez, ele ouviu de fato a voz de Deus. Ele ficou cego por 3 dias e depois começou a pregar o evangelho. Deus transformou o coração de Paulo. Assim como o Thorfinn tem uma transformação absurda de uma temporada para outra, Paulo também teve essa transformação surreal, onde antes ele perseguia os cristãos e depois ele pregava o evangelho, levava o evangelho para todos, judeus e gentios. Então ele levava o evangelho para todas as pessoas. Ele falava que todos nós podemos ser salvos pela graça de Deus, independente se a gente é gentil, se a gente é judeu, todos podem ser salvos pela graça de Deus. Quando a gente linka o anime Vinland Saga e linka também com o que a Bíblia pode nos ensinar, a gente vê vários ensinamentos que podemos tirar. E um dos grandes ensinamentos que nós temos em Vinland Saga é literalmente sobre o perdão, que é dos grandes ensinamentos também que tem na Bíblia, né? Só que aqui eu quero falar principalmente do perdão de nós mesmos, nós nos perdoar. Quando a gente vê a história de Thorfinn, o grande desafio dele na segunda temporada não é sobreviver, não é ficar mais forte, é se perdoar. Porque Thorfinn cometeu erros imensos. Ele cometeu erros que eu acredito que ninguém que está vendo esse vídeo chegou a cometer, sabe? Foram realmente erros que causaram muita dor.
não só para ele, mas para várias famílias, para gerações inteiras. Ele causou muita dor, assim como Paulo causou muita dor. E um dos grandes ensinamentos é justamente esse, sobre o perdão. A jornada de Thorfinn de se auto-perdoar é maravilhosa, é incrível como ela é retratada na segunda temporada. E é um grande ensinamento que nós também temos com a Bíblia, porque o que Deus nos ensina sobre o perdão é que quando a gente, mesmo que a gente tenha cometido vários erros, mesmo que a gente tenha sido uma pessoa horrível no passado, e talvez a gente ainda seja essa pessoa, quando a gente reconhece aquilo que a gente fez, a gente não tenta apagar, mas a gente reconhece de fato aquilo que a gente fez, todo o mal que a gente causou, todo o mal que nós fizemos com nós mesmos, e confessa esse mal a Deus, a gente confessa, se abre verdadeiramente, compreendendo que aquilo era errado, não apenas falando da boca para fora, mas compreendendo que aquilo era errado e se arrependendo verdadeiramente. O que é o arrependimento? É a compreensão de que algo é errado e o desejo de nunca mais cometer aquele erro. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, podemos ser perdoados por Deus. E Deus nos perdoa. E quando Deus nos perdoa, o que acontece? A gente fica limpo daquele pecado. Antes o pecado nos sujava. E depois do arrependimento e da confissão a Deus, a gente é limpo daquele pecado. E a gente pode viver uma vida plena. O que acontecia com Thorfinn é que muitas vezes ele se via remoendo naquele pecado, sabe? Ele sempre lembrava do pecado, ele lembrava das mortes que ele causou, ele lembrava da dor que ele causou, do terror que ele trouxe para o mundo, para várias vilas que ele trouxe muito terror, e ficava tendo pesadelos com aquilo. Quando ele verdadeiramente compreendeu aquilo que ele fez de errado e se arrependeu, mas se perdoou também, não só o arrependimento, mas se perdoar por aquilo que ele fez, ele verdadeiramente se viu livre daquilo. E é aquilo que acontece com nós. De fato, nós cometemos muitos erros e para sempre a gente vai cometer muitos erros. Só que o que diz na Bíblia é que quando a gente se arrepende primeiramente, confessa a Deus e se perdoa, a gente pode de fato ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, porque a gente entende que Deus não nos condena mais por aquele pecado que a gente cometeu. A gente não precisa ficar remoendo aquele pecado. A gente não precisa mais ficar relembrando das dores que a gente causou, tanto para outras pessoas quanto para nós mesmos. Claro, o pecado tem as suas consequências. Não estou falando que o arrependimento vai apagar o que foi feito. Não, dependendo do que você fez, você vai levar consequências para o resto da vida. Só que você não vai precisar mais lembrar daquilo como algo que te condena. Entendeu a diferença? E uma outra lição que também, cara, essa... Eu nem saberia dizer qual que é mais incrível, qual que é mais linda, mas de fato essa que é a grande marca de Vinland Saga é que nós não temos inimigos. Thorfinn aprendeu, através do pai dele, que ele não tem inimigos. E a Bíblia também nos ensina que nós não temos inimigos. Sabe por quê? Porque todos nós, todos, independente do que você fez no seu passado, independente de quem você é, independente de qualquer coisa, todos nós estamos no mesmo barco, entendeu? Todos nós somos pecadores, todos nós merecíamos ir para o inferno, todos nós merecíamos ser condenados, tá bom? Independente, se você acha que você não merecia, talvez você devesse ler mais a Bíblia para você perceber que você merecia sim ser condenado. Só que Deus, em sua infinita graça, Ele pode nos salvar desde que tenhamos fé em Cristo Jesus. Jesus veio justamente para isso, para nos limpar do pecado, para nos salvar. E através da sua morte e da sua ressurreição, podemos ser salvos. Então, por que a gente trata outras pessoas como inimigo? Por que a gente tem que responder vingança com mais vingança? Por que responder o ódio com mais ódio? Se a gente continuar repetindo isso, apenas responder raiva com raiva, ódio com ódio, violência com violência, a gente vai ficar num ciclo que não vai nos levar à vida, só à morte. Paulo prega tanto para gentios quanto para judeus. E naquela época isso não era muito bem aceito. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer mostrar que todos, independente da sua origem, independente do que você fez, independente de quem você é, todos podem ser salvos. Então, nós não temos inimigos também. Ao invés de olhar para o próximo, para as pessoas que nos fazem mal, olhar para aquele que nos maltrata, olhar para aquele que nos xinga, que nos causa mal, e odiar essa pessoa, nós deveríamos orar por essa pessoa. Claro, não estou falando também para a gente ser um otário, né? Não é isso. Se alguém nos faz mal, a gente tem que ficar recuado mesmo, a gente tem que pensar e não confiar naquela pessoa. Só que existe uma diferença entre odiar o pecado daquela pessoa e odiar aquela pessoa.
Eu sei que isso aqui não é fácil, tá bom? Não é mesmo. E talvez a gente vá levar nossa vida inteira sem conseguir trabalhar isso bem no nosso coração. E tá tudo bem, Deus conhece o nosso coração, Ele entende nossas limitações, mas é algo que também a gente precisa trabalhar em nós mesmos e é um grande aprendizado que Vinland Saga traz pra gente também. Vinland Saga é um anime incrível que traz grandes aprendizados através da vida de Thorfinn, onde aprendemos sobre o perdão, onde aprendemos que não devemos responder violência com mais violência, onde aprendemos também que devemos falar sobre a paz, sobre aquilo que a gente acredita, que é na vida de Cristo Jesus. E de fato, temos muitos outros aprendizados que podemos tirar também, tanto de Vinland Saga quanto de outros animes. Então eu queria convidar você a deixar aqui o seu anime preferido aqui embaixo, quem sabe eu faço um vídeo sobre ele. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal para você. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Falou!